Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Finotti, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema que eu não encontrei ninguém falando aqui no YouTube ainda, tá? É um tema bem pouco discutido e pouco difundido, que é a respeito de pessoas que vão viajar para outros países e acabam tendo que fazer uma conexão ou uma escala no México. Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, onde brasileiros precisam de visto físico no passaporte para poder viajar até o México, como que fica se você tem uma viagem para algum outro país, por exemplo, da Europa ou da Ásia, e acaba tendo que fazer uma conexão no México? Você vai precisar tirar esse visto? Não vai? Como que funciona? Sobre todas essas informações eu vou falar um pouquinho hoje aqui para vocês, tá bom? E fiquem ligados até o final do vídeo, porque quem passa por essa situação de ter que fazer uma escala no México tem uma situação bem peculiar, né, que tá acontecendo, e é interessante todo mundo ficar sabendo disso, tá bom? Mas antes, como sempre, eu gostaria de pedir para que, se você não é inscrito ainda aqui no meu canal, clica aqui no botãozinho vermelho, já se inscreve, tá? É de graça, é super rápido. E com isso você vai receber notificações aí dos meus próximos vídeos e vai me ajudar também aí a crescer um pouquinho aqui a minha comunidade no YouTube, tá bom? E se esse vídeo for interessante para você, se essa informação for relevante, se você conhecer alguém que tá passando por essa situação, compartilha aí o vídeo, compartilha o canal e não deixa de dar o like aqui no vídeo, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é relevante, né, e acabe aí disseminando ele para outras pessoas que estão buscando esse tipo de informação, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos supor que você tem uma viagem aí para Europa ou para algum outro continente e você vai precisar fazer uma escala no México, né? Você comprou um voo com escala no México. Como que funciona nesse caso? Você vai precisar do visto? Não vai precisar do visto? Porque hoje, apesar de nas últimas semanas terem anunciado, aí os governos mexicano e brasileiros anunciaram que a exigência de visto mexicano já não vai ser mais exigido para brasileiros, né? Vai voltar a ter a solicitação daquela autorização eletrônica que a gente tinha antes. Mesmo assim, tem pessoas que já estão aí com a viagem marcada, que já estão um pouco próximas, né? Então, se o seu caso é esse, o que vai acontecer? Você não precisa de visto para fazer uma conexão no México, tá? Brasileiros atualmente não precisam do visto para fazer uma conexão no México. Então, o que é uma conexão? É quando você vai pegar vamos supor que você vai para Londres, e aí você comprou um voo que vai sair de São Paulo para a Cidade do México, da Cidade do México para Londres. Então, você vai fazer uma conexão na Cidade do México, e de lá você vai pegar um segundo voo para o seu destino final, que no caso desse exemplo aqui é Londres. Então, se você fosse fazer um turismo normal, ou se você fosse entrar no México, você precisaria sim do visto mexicano, né, para poder passar pela imigração ali e tudo e entrar dentro do país efetivamente, tá? Se você tem um visto aí americano, canadense ou japonês, o visto americano ele já fica isento de qualquer forma. Mas se você tá fazendo só uma conexão, se você só vai parar por algumas horas no aeroporto da Cidade do México e seguir destino para outro local, você não precisa do visto, tá? Esse visto não é exigido nem aqui no embarque no Brasil e nem quando você chega lá. Porém, o processo que tá sendo feito com esses brasileiros que têm esse tipo de conexão está sendo um processo bem questionável e bem peculiar, porque o que acontece? Se você, a partir do momento que você chega lá no aeroporto, na hora de embarcar no seu voo, isso aqui no Brasil, e vai embarcar em um voo para o México, onde você vai fazer sua conexão, quando os agentes ali do aeroporto identificarem que você está nessa situação, eles vão reter o seu passaporte, tá? Você vai ter o seu passaporte retido já aqui no Brasil. Essas pessoas que estão nessa situação de conexão no México, elas estão sendo deixadas para serem embarcadas por último no avião, tá? Então, todo mundo vai embarcar aqui no Brasil. Por último, você vai embarcar sem o seu passaporte vai ficar retido com a tripulação. E assim, gente, não tem o que fazer, tá? Eu sei que é uma situação chata, é uma situação que ninguém quer ficar aí viajando sem o passaporte, né? A gente sente uma insegurança, mas no momento, essa é a regra que tem para você conseguir fazer essa conexão aí sem ter o visto mexicano, né? Então, se de repente você não aceitar essa regra, não quiser ficar sem o passaporte, aí nesse caso você vai ser impedido de embarcar já aqui no Brasil, tá? Então, eles vão reter o seu passaporte aqui, você vai embarcar no voo normalmente, vai fazer o seu voo, porém, quando chegar lá no México, seja em qual cidade for, seja a Cidade do México, Cancún, enfim, onde você vai fazer a sua conexão, as pessoas que estão nessa situação sem o visto também, elas vão ser as últimas
a desembarcar do avião, todo mundo vai desembarcar primeiro. Após todo mundo desembarcar, o comissário, um dos comissários ou um funcionário do próprio aeroporto vai encaminhar todas essas pessoas que estão no voo sem o visto, somente para conexão, para um agente do aeroporto da Cidade do México, ou da cidade de Cancún, ou da cidade, qual seja a cidade que você vai desembarcar lá no México, tá? A partir desse momento, gente, essas pessoas que estão ali em trânsito, vocês não vão passar pela imigração efetiva do país. Quando você chega no país, você pega aquela fila da imigração, onde você mostra o passaporte, mostra lá seus requisitos, tem alguns países que pedem para você preencher algum formulário, etc. E ali você recebe o carimbo de entrada no país, né? Então, se você tá nessa situação de conexão sem visto mexicano, você não vai passar pela imigração mexicana. Mas aí o que acontece? Você vai ser direcionado para um segundo andar ali no aeroporto, para uma sala separada, onde todos os brasileiros nessa situação sem visto vão ter que ficar ali até o horário do voo, que você vai sair do México e ir pro seu outro país, né? Porque é uma conexão apenas. Então é aí que fica um pouco desconfortável esse procedimento que está sendo feito. Por quê? Porque muitas pessoas que estão passando por isso estão relatando que a experiência é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, como se você não estivesse sendo admitido ali dentro do país e etc, né? Igual quando de repente você não cumpre com os requisitos de imigração e eles te devolvem para o seu país. Dizem que é mais ou menos assim, uma sala muito separada, aonde no início não estavam deixando as pessoas ficarem nem com o celular em mãos, tá? Agora, aparentemente, relatos que eu recebi nessa última semana, você pode ficar com as suas coisas, você pode ficar com seus pertences, com seu celular. O que não pode ser feito você não pode sair daquela sala antes do horário de embarque do seu voo, tá? Eles não devolvem o seu passaporte nesse momento, você fica esperando ali. Então é uma sala que não tem nada, gente. Vai ter só alguns guardas ali esperando, cuidando das pessoas, né? E você vai estar ali esperando o seu voo, tá? Se você precisar ir no banheiro, se você precisar beber água, você precisa pedir para alguém te acompanhar. Então, para ir no banheiro, um agente vai te acompanhar até o banheiro, vai te levar, você vai e vai te levar de volta para essa sala. Tá? A partir do momento que tiver dado o início do horário de embarque do seu voo, saindo do México para o país de destino final seu, você vai ser chamado nessa sala, você por um agente, né? Seja você e seus acompanhantes, as pessoas que estejam nesse mesmo voo, e vão ser direcionadas, escoltadas, na verdade, né, pelo policial, até o portão de embarque de onde está saindo o seu voo. Ou seja, é uma conexão bem peculiar, né? Porque quando a gente faz uma conexão em algum país ou em alguma outra cidade, normalmente, se você tem o visto, se é um país que não precisa de visto, você passa pela imigração e você fica ali dentro do aeroporto, você tem livre acesso se você quiser sair para um restaurante, comer, se você quiser dar uma volta dentro do aeroporto, mesmo que você não possa sair de dentro do aeroporto, você tem o livre acesso às instalações do aeroporto, né? E nesse caso, como você não tem o visto mexicano para fazer essa conexão, você vai ficar preso nessa salinha aí por algumas horas, tá? Então, isso é um detalhe que é bem importante, principalmente para pessoas que têm uma conexão de muitas horas, né? Porque, por exemplo, se a sua conexão é rápida, vamos supor que você vai chegar no México e é uma conexão que o seu voo vai sair dali daqui 2 horas. Então, você vai ficar 1 hora e pouco ali dentro dessa salinha e logo vai ser redirecionado. Mas se de repente tem pessoas que têm voos que tem uma conexão de 10 horas, 13 horas, onde na maioria das vezes é um tempo suficiente até para você sair do aeroporto e dar uma conhecida na cidade e tudo mais. Nesses casos eu acho que é o caso que fica mais desconfortável, né? Porque se sua conexão é de 13 horas, por exemplo, você vai ter que passar 13 horas aguardando dentro dessa sala, sem ter acesso aos seus documentos e sem poder sair dali para se locomover para dentro ou fora do aeroporto, tá? Porque teoricamente, nesse momento, você não foi admitido dentro do México. Você tá ali só fazendo uma passagem e você já vai sair logo dali. Eles fazem esse procedimento para garantir que você não entre dentro do país mexicano sem o visto, né? Para evitar e coibir aí possíveis pessoas que estão tentando entrar no México para fazer a travessia da fronteira para os Estados Unidos de forma ilegal e etc. Então, é muito importante ter isso em mente, porque se você comprou sua passagem em uma agência de viagens, por exemplo, que você vai para algum outro país com escala no México, talvez essa agência de viagem tenha falado para você assim: não precisa do visto, realmente, você vai poder fazer o seu embarque, desembarque normal. Só que algumas agências, muitas agências, né, muitas pessoas não estão falando a respeito desse processo que está sendo
feito com os brasileiros lá no México, por enquanto, né? Que é de reter o passaporte, passar por essa salinha, ficar lá preso durante o tempo da sua conexão e depois ser escoltado pro avião aonde você vai deixar o México aí e passar pro país de destino final para onde vocês vão. Então é importante ter em mente isso. Se você tem uma viagem próxima aí e tem uma escala muito larga, muito grande de horas, tenta ver se não é possível fazer a alteração desse voo para uma escala menor, de repente, porque realmente deve ser bastante incômodo passar por tantas horas assim preso num lugar onde você não pode sair, não pode ter seus documentos, né? É um pouco absurdo, né, a gente falando assim, mas a gente tem que partir daquele princípio de que cada país tem completo controle nas fronteiras de entrada do seu território, né? Então, realmente é uma coisa que eles podem sim fazer, não tem algo que a gente possa argumentar para não passar por isso, a não ser tirar o visto mexicano antes de fazer essa conexão. Tá bom? Então é isso, gente. Se você conhece alguém que tá passando por essa situação, ou até mesmo se você conhece alguém que vai viajar e tá pretendendo comprar uma passagem aí com escala no México, tá em dúvida se vai precisar do visto ou não, compartilha esse vídeo com a pessoa, tá? Essa informação pode ser bastante útil. E como eu falei no início, eu não encontrei nenhum vídeo falando sobre isso aqui no YouTube ainda. Então eu acho que é bem relevante ter essas informações, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!